Então, pessoal, vamos lá. Bem-vindos de volta. Bloco passado eu conceituei, eu introduzi a prevenção e a precaução. Eu repito para vocês, tanto a prevenção quanto a precaução são princípios que estão preocupados em evitar danos e mitigar riscos. Então, mesmo que o dano aconteça, que esse dano ele seja diminuído. Então, vamos lá. Na verdade, mitigar riscos e evitar danos. Pode usar a palavra aí, os dois não comportam, tá certo? Tá, professor, mas isso é o que os une, não é? Por que os dois estão preocupados em agir antes do dano? Porque o dano ambiental, já falei para vocês no bloco anterior, é difícil de ser percebido, é difícil de ser medido, é difícil de ser reparado e o custo-benefício vai ser sempre melhor em não causar dano ao meio ambiente. Ah, professor, mas eu ouvi uma notícia de que a Vale do Rio Doce fez as contas que era mais barato pagar as indenizações por um eventual rompimento da barragem, um eventual rompimento, do que pagar para reparar e evitar a catástrofe. Meus amigos, com todo respeito, se a gente levasse em consideração, se o nosso país fosse sério, eu duvidaria muito que isso aconteceu. Eu não sei se aconteceu ou não vou botar minha mão no fogo, mas se o nosso país fosse um país sério e levasse em consideração todas as perdas de vidas humanas, de atraso, de poluição, de todas as pessoas que não vão ter acesso a água de qualidade, porque foi contaminada com metais pesados, de todas as pessoas que ficaram sem emprego, principalmente ali em Mariana e Brumadinho também. Então, pessoal, não tem como dizer que é mais barato pagar a indenização depois. Até porque o ideal, quando se trata em danos ambientais, não é indenizar, mas é reparar o mais perto possível do que foi antes. Então, com certeza, não é mais barato. Se a gente levar em consideração também a solidariedade com as gerações futuras, aí com certeza que não é. Tá bom? Mas vamos lá. Agir antes que o dano aconteça. Os dois fazem a mesma coisa. E qual é então, professor, a diferença entre prevenção e precaução? São gêmeos siameses, meus amigos, mas tem diferença entre eles. E a diferença é que quando nós estamos falando de prevenção, nós estamos diante de certezas científicas. Pessoal, se eu já conheço o dano, se eu já passei por aquilo antes, então eu tenho que dizer para vocês que eu estou diante do uso do princípio da prevenção. Agora, naquilo que eu não tenho convicções, naquilo que eu não sei como é que vai acontecer, eu vou estar diante da precaução. Então, existe certeza científica, prevenção. Existe incerteza científica, precaução. Ah, professor, dê um exemplo? Tranquilo, vamos lá. Vocês já viram, por exemplo, um posto de gasolina? O posto de gasolina ele vai ter mais ou menos essa figurinha aqui, né? Teto reto. Vocês já pensaram por que o teto de um posto de gasolina é reto? Não, porque quando você está abastecendo aqui, o vapor da gasolina ele vai subindo e vai se acumulando. Se eu tiver aquele formato de telhado comum na nossa região, o vapor de gasolina vai subir e vai se acumular. Se eu tenho um teto reto, a tendência é que o vento leve embora. Agora, se eu tenho esse outro tipo de construção, o vento pode até levar embora uma parte, mas a outra parte vai ficar aqui. E olha, é um vapor inflamável. É gasolina em vapor? Mas ainda é gasolina. Ainda pega fogo. Olha o risco de um acidente com pessoas, com a propriedade do próprio dono do posto de gasolina. Então, o posto de gasolina tem esse desenho exatamente para diminuir os riscos, tentar evitar danos conhecidos. Demorou-se muito até chegar nesse formatozinho que é praticamente hoje padronizado em quase qualquer lugar do nosso país. Tá bom? Professor, tá, até entendi aqui
Vocês já notaram também no próprio posto de gasolina que hoje em dia todos eles têm aquele piso cimentado industrial? Muitos até tiveram que trocar o piso. E ao redor daquele piso inteiro, eles têm tipo uma calhazinha acompanhando o piso. Professor, para que é isso? Isso aqui é para que a gasolina ela não infiltre no solo e não venha poluir, não venha contaminar o nosso solo e principalmente nossos mananciais de água. Então, eu sei do risco, sei que isso já aconteceu em outros lugares, achei uma solução para evitar que acontecesse. Professor, antigamente qualquer bodega vendia livremente, lá na frente da bodega mesmo já tinha os bujões de gás de cozinha. É verdade, pessoal, e não tem mais, né? Notaram isso? A professora ainda tem, mas é mais escondido, né? Por quê, pessoal? Porque hoje a legislação manda que eu tenha sempre um acero entre onde os botijões estão e o muro externo. Além do... Por quê, professor? Porque se isso aqui explodir, eu não vou trazer danos aos meus vizinhos. Ou mesmo que ocasione um dano, esse dano vai ser menor. Quanto mais botijões você armazena, maior a distância que você deve guardar de segurança. Além do mais, a partir de uma certa quantidade de botijões, você não pode ter cobertura. Por quê, professor? Para que se um desses botijões vazar, ele leve o gás embora, o vento leve o gás embora, e não haja o risco de uma explosão. E mesmo que aconteça, então seja com quantidade menor de combustível, evitando então danos maiores. Evitar o dano, mitigar o risco, tá bom? Ou mitigar o dano e evitar o risco, tá bom? Tranquilos. Professor, tranquilo na prevenção. Nem sabia que isso era direito ambiental. Mas e precaução? Meus amigos, tem um exemplo que é o exemplo de todos os livros. Vocês já ouviram falar nisso aqui, ó? OGM. Já, né, professor? Não. Professor, é a mesma coisa de transgênicos, né? Isso, transgênicos. Pelo amor de Deus, não vão confundir com outras palavras. Vamos lá, transgênico. Que é isso? São aqueles alimentos que passaram por uma manipulação genética. Então, eu tenho um código genético, por exemplo, de uma bactéria que ela mata um determinado fungo que quando entra em contato com a substância dessa bactéria. Ok, esse fungo ele causa prejuízo, por exemplo, nas lavouras de soja, a ferrugem da soja. E aí, professor, eu vou lá, pego aquele código genético daquela bactériazinha que produz a substância que mata o fungo, coloco no código genético da soja, e aí eu replico essa soja e vendo a semente. E a partir de agora, as sementes, aquelas sojas que vão nascer daquela semente, mesmo que o fungo esteja no ambiente, ele vai morrer sempre que tiver contato com aquele pé de soja. Tá bom, brilhante. Inclusive, uma ideia até para diminuir o custo o gasto com agrotóxicos. Até para proteger o meio ambiente também, olha que legal. Mas será que testaram essa substância? Será que essa substância não está presente na semente que a gente vai consumir? Quando a gente compra o molho de soja, o óleo de soja, hoje já tem até queijo de soja, leite de soja. Será que aquela substância não está nos produtos? E outra coisa, se tiver, será que aquela substância ela não vai trazer riscos à saúde humana a médio e longo prazo, igual o DDT ninguém acreditava que fizesse e fazia? Não fizeram os testes, meus amigos. Esses testes iriam tornar mais caro, segundo a indústria dos transgênicos. Mas será que não compensava o risco? Será que compensa o risco? E aí, pessoal, muita gente ficou indignada. Eu não quero consumir um produto transgênico, pode ser que me faça mal. E outras pessoas estão nem aí.
E aí se criou, por exemplo, no Brasil, uma lei chamada Lei de Biossegurança. E essa lei de biossegurança, não sei se vocês já viram, mas ela mandou que toda produção que utilizar alimentos transgênicos tenha um triângulozinho amarelo com a inscrição de 1T. Provavelmente vocês já viram essa figurinha. E o que significa isso, professor? Significa que naquele alimento, que naquele produto existe transgênicos. E para que serve, professor? Para aquele que não quer correr o risco, não consumi-lo. Eu estou avisando. Estou dando a você a oportunidade de agir antes. Porque se depois ficar comprovado que causa dano, você se protegeu. Outra coisa que se fala muito é que, por exemplo, qual é a garantia, professor, que eu sou vizinho de um cara que planta transgênico, o cara planta transgênico, ok, eu sou vizinho dele. Como é que eu sei que, sei lá, o vento, as abelhas não vão trazer esse código genético para a minha plantação que é normal? Então, para isso, a lei de biossegurança diz também, olha, se os seus vizinhos eles não plantam transgênicos, você tem que ter um corredor também, um acero entre, e aí dá a quantidade de metros, entre a sua propriedade e a propriedade vizinha. E aí você é obrigado a plantar nesse corredor a planta tradicional. Por quê, professor? Porque se lá na frente se provar que o transgênico faz mal, tem algum risco, vai trazer danos, eu também vou manter a segurança de ainda ter as sementes que hoje chamamos de sementes crioulas ou sementes não modificadas geneticamente, tá bom? Pessoal, e é o que eu tinha para dizer por hoje. Lembrando que esses princípios eles estão positivados no nosso ordenamento jurídico, às vezes de maneira literal, às vezes não, implícita, mas nós temos esses dois princípios que são importantíssimos para o direito ambiental. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por aguentar até aqui, e se gostou da aula, curta, aí dá essa moral para o professor. Tem alguma dúvida, faz a anotação aí, comenta, alguma sugestão, alguma coisa que não ficou legal, vai falando para o professor para a gente poder corrigir e ter um material de uma qualidade cada vez melhor, tá bom? Abraço e até a próxima aula, se Deus permitir.